Antigamente, em Okinawa, nas famílias mais pobres, quando uma filha se casava, os pais iam caminhando até a costa do mar e procuravam uma pedra. De uma pedra desse tamanho, que tivesse um peso ideal e que fosse a mais bonita que encontrassem. A mais lisa, que a natureza tivesse se encarregado de deixá-la bem lisa, dar uma forma perfeita, e isso eles entregavam à filha como presente de casamento, já que não tinham condições de comprar nenhum presente de valor. Portanto, o esforço estava no sentimento de levar algo bem rígido, que representasse um casamento forte. E o fato é que a utilidade que davam para essa pedra era dar peso a um balde com uma tampa para fazer conservas. E essa pedra é chamada de Tsokimono Ishi. E essa é uma história que minha mãe me contou, que na antiga Okinawa, os pais saíam em busca de uma pedra, a mais bonita que encontrassem. Eu sou Naka, isto é Japatonic, e hoje quero falar com vocês sobre a cultura de Okinawa. Okinawa, a terra dos meus pais. Este é um cemitério okinawano, onde aqui está o que seria o túmulo da família, onde estão os restos do meu avô, da minha avó e de vários familiares. O fato é que os túmulos em Okinawa são enormes, são grandes, têm até assento e tudo mais. E isso é porque na cultura okinawana é muito comum, em certas datas do ano, reunir a família, colocar mesas e todos comerem juntos. Bom, meu tio colocou essas coisas de metal aqui para poder cobrir o teto nos dias ensolarados, para não pegar tanto sol. Mas o fato é que isso também vem da cultura chinesa. Além disso, este túmulo teve que ser encomendado para trazerem da China, porque no Japão ou não fazem, ou se fazem, é extremamente caro. Porque não é comum esse tipo de túmulo, que é todo de pedra. Os túmulos mais antigos são feitos diretamente de cimento, de uma forma um pouco mais caseira, por assim dizer. Mas enfim, aqui está família Nakandakari. Aqui está o túmulo do meu avô, onde já deixamos o incenso. Quando a gente visita os ancestrais, é preciso deixar incenso. Agora, por que as pessoas costumam comer nos cemitérios? Porque justamente existem momentos do ano que precisam ser celebrados em família e a ideia é celebrar junto com os antepassados, né? Para levar alegria a eles, para passar um momento em família junto com os ancestrais. E é isso, é um costume muito bonito. Eu me lembro que quando tinha 5 anos e fui para o jardim de infância, aqui em Okinawa, lembro que fomos ao túmulo da família, que naquela época era o túmulo antigo, depois mudaram para este túmulo em 2005. Os irmãos e todos juntaram dinheiro e encomendaram isso. E lembro que todos nós fazíamos tipo um piquenique, em um espaço de cimento, comendo. O que eu lembro? Eu, pessoalmente, nunca tive a oportunidade de comer aqui, porque as vezes que vim para Okinawa foram por outros motivos familiares. Mas não fizemos o piquenique em família aqui. Mas isso também me fez lembrar do cemitério chinês das Filipinas, porque os cemitérios chineses também são assim. Os túmulos são grandes, com espaço para comer e tudo mais. Isso é algo que até surpreende muitos japoneses do continente. Digamos, porque é muito raro, muito estranho para os japoneses o costume de comer nos túmulos. Nunca tem tanto espaço assim. Mas enfim, foi bonito visitar o túmulo dos avós. Mas um túmulo desse tamanho, dessas dimensões, me disseram que custa cerca de $150 mil. É basicamente o preço de uma casa. Bom, também inclui um pedaço de terreno. Esta é a casa dos meus avós, que descansem em paz. Eu me lembro que quando ia para o jardim de infância, eu dormia aqui no tatame com minha avó, minha mãe dormia no quarto. Este é o Butsudan, o altar budista dos ancestrais. Uma cultura que está presente em todo o Japão. Os das pontas são meus avós. Essa é minha avó, este é meu avô. A mãe do meu avô, se não me engano, 2 tios deles que morreram na guerra. Acho que essa é do lado da sogra do meu tio. Quantas lembranças restam dessa casa? Esse é o jardim de infância em que eu estudava. Ali há algumas quadras da casa dos meus tios. Não me lembro de nada. Nada do que era esse jardim. Eu não lembrava que era assim. Tenho um pouco de lembrança de como era por dentro. Mas por fora, não me lembro de nada. E essa é a escola primária que minha prima frequentava. Por isso,
Com minha prima, todas as manhãs íamos juntos para a escola. Ela ia para o ensino fundamental, eu para o jardim de infância. E na volta, no retorno, como era diferente, horário diferente, eu voltava com meus amiguinhos do jardim. A gente voltava caminhando, cerca de 1 quilômetro caminhando. Hoje em dia, acho que nem lembro mais o caminho. Mas tudo bem. Agora estamos no vilarejo de Uetavaru, na cidade de Cotinda, que agora mudaram o nome para outro, não sei qual é. Mas a questão é que perguntei para minha mãe onde era que ela morava. Ela quando era pequena. E ela me disse que do centro. Bom, originalmente era um centro comunitário isso aqui. Ela dizia que era ao lado, né? Que era ao lado, ou algo assim. Mas que agora não tinha nada. Só tinha mato. Portanto, sem minha mãe aqui, não saberia dizer com exatidão. Mas enfim, sei que a casa dela originalmente provavelmente ficava por aqui, né? Que essa casa deve ter desabado, sido vendida, sei lá, faz mais de 50 anos, com certeza. Mas o fato é que ela me contava que a escola continua aqui. Já reformada, não é a mesma escola onde minha mãe estudou, mas fica a cerca de 1,5 km daqui. Ela disse que eram 20 minutos a pé. E havia só uma escola que ficava a uns 20 minutos a pé, 20 minutos, meia hora. E ela me contava que ia descalça, porque, claro, era minha mãe quando criança. Aqui era super pobre. Só tinha o suficiente para comer e nada além disso. Mas ela ia descalça até a escola todos os dias. O fato é que, por exemplo, ela me contava que quando os pais disseram que iam sair do Japão, iam para outro país. Minha mãe diz que estava super feliz porque adorava a aventura. Claro, ela tinha mais ou menos 9 anos quando emigrou do Japão. E, acabaram indo para a Bolívia. Naquela época, o exército americano promovia muito a emigração, porque havia poucos recursos e muita gente, e o exército tinha suas prioridades. Okinawa estava totalmente ocupada e administrada pelos Estados Unidos, que incentivavam, sem obrigar, que as pessoas partissem, como uma forma de buscar novas oportunidades, especialmente na América Latina ou no Havaí. E as pessoas não podiam escolher para qual país ir. Eles simplesmente mandavam as pessoas para onde fosse necessário, digamos assim, onde precisassem de mão de obra agrícola em grande escala. E, a maioria das pessoas foi para o Brasil. Minha família materna, assim como a paterna, precisou ir para a Bolívia, onde havia uma colônia japonesa. Hoje em dia, acho que se chama Colônia Okinawa 1, 2 e 3, pois foram fundadas aos poucos. Os dois ficaram na Colônia 2. Meu pai, com certeza, era da Colônia 2. E acho que minha mãe também. Eles chegaram basicamente na mesma época. Depois eles se conheceram na Bolívia. E depois emigraram para Buenos Aires. E foi lá que se casaram, tiveram filhos e tudo mais. Uma partezinha sobre a história da minha família, né? Que praias lindas que tem aqui. É incrível. Tudo coral. As costas de Okinawa estão cheias de coral. Basicamente, se alguém quer ir a uma praia, verifica se tem areia. E olha a vista de satélite. E se aparecem coisas escuras, geralmente são os corais. Não é tão difícil encontrar boas praias em Okinawa. Aliás, onde estamos agora é rochoso, mas onde chegamos era só areia. Olhem, este é o caminho que vai para a praia. E tem essas barras aqui. Aqui especifica que essas barras são para que as tartarugas marinhas não passem. Eu imagino um caso em que alguma tartaruga tenha vindo, queira atravessar essa estrada e diga: não, é uma tartaruga gigante e vai muito devagar. E claro, deve ter sido todo um acontecimento para o povo. Basicamente de norte a sul, cruzar de ponta a ponta a ilha principal. Seriam umas 3 horas de carro, talvez até menos. Eu diria que em 2 horas e meia dá para cruzar de ponta a ponta. E tem uma palavra que eu quero que vocês aprendam comigo, que é a palavra Uchinanshu. Uchinanshu seria o termo, o gentílico de okinauense. No idioma de Okinawa, o Uchinaguchi, que é uma palavra muito importante, né? Quando alguém diz Uchinanshu, esse é Uchinanshu, é porque é de Okinawa. E, por exemplo, o okinauense fala do Japão continental como Nainaisha. As pessoas, ou Naiti ao que é a região, né? Um Nainaisha é uma pessoa que não tem nada a ver com Okinawa. Mas japonês, em geral, a marca Orion é uma coisa que está absolutamente em todos os lugares. Orion é a marca de cerveja local de Okinawa. Mas o curioso é que, por exemplo, uma das cervejas populares que existem no Japão, Sapporo,
É a única que é muito fácil saber de onde essa marca é, porque leva o nome da cidade de Sapporo. Mas Asahi, Kirin, Suntory. Não, Suntory não são marcas que você diga sim, a cerveja de tal lugar. Não, porque a realidade é que não. Olha, quem se importa, né? São marcas japonesas. E ponto. Mas Orion é uma. Como é uma marca muito orgulhosa de ser okinawense. Todo mundo sabe que Orion é de Okinawa. E por isso está em camisetas por todo lado. Os turistas levam camisetas da Orion e tudo mais. E souvenirs da Orion, por toda parte. A propósito, se vocês quiserem comprar coisas do Japão, lembrem que tem a Zen Market, que é um proxy para comprar produtos online de sites japoneses, como Amazon Japan e Yahoo Japan. Ou qualquer outro site que não faça envios internacionais. Com a Zen Market, você pode comprar através deles com uma comissão muito baixa, entre 0 até uns $5 aproximadamente. E se for sua primeira compra, usando o link na descrição, você ganha 1.500 ienes de desconto no frete. Ou seja, muito bom. Então, obrigado ao Zen Market sempre por nos apoiar, a todos os patrocinadores e também ao pessoal que é membro, que sabe que pagando um pouquinho por mês pode apoiar o canal. E vão ter um vídeo extra semanal, bem simples, toda semana. Aqui temos mais Mahabushu, o licor de cobra. E este aqui é um Power Ranger de Okinawa. Ele tem a forma de um Shiza. Está bom? Gostei. Isso, Shiza. É um Shiza. Cube, Cube, Cube! Esta é uma Big Camera. É uma rede gigante de eletrodomésticos do Japão. Mas eu adoro, porque em Okinawa, eles têm seu próprio jingle, Okinawano, que tem musiquinha de festival tradicional, Okinawano, mas é da Big Camera, porque no final diz Big Camera. Okinawano. Eu gostei. Aí está o Hanagaza, se chama assim, que seria um chapéu de flores. O vermelho, que representa as flores. E o azul, que representa o mar. Olhem, este é um tipo de tecido tradicional de Okinawa, que se chama Bingata, que, bem, tem os kimonos, que se chamam Ryuzo, que são os mais tradicionais, vistos em danças de Okinawa, são super coloridos. E que tem uns chapéus bem grandes, que vamos ver se encontramos algum, o Bingata, pintado com pigmentos, né? E este, o instrumento mais emblemático de toda Okinawa, ou do reino Ryukyu, que é o Sanshin. É um instrumento que veio da China. Embora o chinês fosse um pouco mais comprido, eles fizeram ele mais curto, tem outra ressonância, soa como uma espécie de alaúde e é coberto com pele de cobra. Embora este aqui dê pra ver que é artificial, né? E o Sanshin depois foi levado para o resto do Japão. No Japão continental, digamos, seria o shamisen, yamisen, que é mais longo e, em geral, as melodias são um pouco mais sóbrias, mais técnicas. Já o de Ryukyu é muito mais melódico. Para ser sincero, eu gosto muito mais do som. Esse é um som muito nostálgico, ou até mais alegre, depende. Mas as técnicas são bem diferentes. O tipo de música que se faz com o Sanshin e o shamisen também são bem diferentes. Eu sinto uma nostalgia enorme ao ouvir o Sanshin. Esses palitinhos vermelhos e amarelos são super okinawanos. Lá em casa a gente sempre tinha um monte desses. Não sei de onde eles vêm, mas quando vejo isso, sinto que estou em casa. Porque esse design só é usado em Okinawa, no resto do Japão não usam esses. Mas são bem simples. E é isso, né? Como assim? Numa casa okinawana, sempre há esses palitinhos e detalhes. De todas as praias lindas, bonitas e grandes que existem em Okinawa, essa é uma das mais populares, das mais conhecidas, porque é a única que fica perto do centro. Ou seja, os turistas que não alugam carro e tal vêm pra cá, porque mais perto o resto é porto, mas é... Ou seja, por que viriam aqui? Ou seja, todas as praias. Bom, você vem pra Okinawa e vem pra essa praia com aquela ponte ali, que às vezes dizem, ah não, porque é uma praia que tem uma ponte. Sim. Que estraga a paisagem.
E além disso, a área onde você pode nadar é super limitada. Não entendo as pessoas que querem vir aqui. Vamos para praias boas. Ah, ainda faltam 26 quilômetros mais meia horinha e a gente chega. Sim, e eu estou usando óculos. Faz 3 semanas que voltei da Argentina e percebi que, quando pegava o trem, tinha dificuldade para ler as placas com os horários lá de longe, então pensei, a visão não está muito boa. E bom, com isso aqui eu consigo enxergar bem. E bom, olha, eu consigo dirigir tranquilamente sem óculos, mas melhora e não piora, então eu uso. Mas tudo bem. Bom, e hoje o dia está ruim, já fizemos o check-in no hotel e tudo. Mas mesmo assim, vamos tentar ir para outras ilhas, porque, veja, só que tenham em mente que em Okinawa existem mais ou menos 140 ilhas no total, das quais cerca de 47 são habitadas. Portanto, acho que dizer o nome da ilha não faz muito sentido. Vamos atravessar uma ponte até uma ilha, ligada por outra ponte, e depois para outra ilha, cujas praias também são muito bonitas. Não está clima para entrar na água em lugar nenhum. Bom, falando nisso, por essa região de Okinawa, que já estamos bem ao norte, em um bairro que é bem do interior daqui, aqui está cheio de carros compactos. Ou seja, os carros que têm placa, número de matrícula amarela, são todos carros compactos de motor pequeno. E esses, bom, são mais baratos, consomem menos. E a questão é que o pessoal aqui anda muito devagar. É muito devagar. Nada a ver com o centro de Okinawa, em Naha. E olha onde ele parou, parado no meio. Esse carro é um moco, esse é o modelo, e a placa é amarela. E com certeza é um vovozinho. Certeza que é um velhinho. É uma vovozinha, uma vovozinha, uma vovozinha. Claro que não ia buzinar pra ela, coitada. Podia até ter um infarto. Aqui tem muitos idosos. Mas o fato é que está cheio de carros compactos. Por que também? Okinawa não é uma cidade que tenha muito transporte público. Na verdade, tem muito pouco. Tem só um monotrilho que percorre, não cobre nem 10% da ilha, não cobre quase nada. É bem pequeno, é como se fosse feito só para um pouco de turismo e nada mais. E ônibus não tem muitos, e você percebe porque não se vê muitos. E claro, aqui cada pessoa tem que ter carro. Senão, se você não tem carro em Okinawa, é praticamente impossível viver aqui. E claro, as pessoas mais velhas ainda têm que dirigir. Olhem que praia linda! Ou seja, assim que cruzei a ponte, vi que tinha um lugarzinho para parar. E essa é a primeira praia que encontramos. Olhem a cor da água, é super transparente. E ali onde está escuro, deve ter algas e coisas do tipo. Que lindo, pena o clima. Além disso, não viemos preparados para banho. Só de ver como está a água, está um pouco fria, mas tudo bem. E não sei para que viemos aqui, não tínhamos mais nada para fazer. Aquela coisa ali se chama Heart Rock, porque é uma pedra que tem formato de coração. Imagino que com o passar dos anos ela foi se desgastando, mas enfim, dizem que tem formato de coração e é muito famosa. Mas estamos do outro lado da ilha. E olha que bonito. É uma praia pequena, mas muito bonita, cheia de verde. A areia é tão macia que meus sapatos afundam. Os sapatos afundam quando caminho. É complicado, mas a cor da areia é linda. Que paisagem bonita, cara. Estou morrendo de vontade de entrar na água. Ah, aliás, agora lembrei. Karate Kid 2 se passa justamente em Okinawa, porque o Sr. Miyagi era de Okinawa. Mas, na verdade, o filme foi gravado no Havaí, não em Okinawa. Porque, quando gravaram o filme, Okinawa já era bem desenvolvido, então eles filmaram no Havaí. E como no Havaí há muitos Nikkeis, muita gente de origem de Okinawa também, eles conseguiram muitos figurantes japoneses por lá. E outra coisa é que as pessoas dizem, o Karatê, a arte marcial principal do Japão. Não, não, senhor, de jeito nenhum. Quer dizer, não é que não seja praticado, mas as artes marciais mais populares do Japão, o primeiro é o Kendo. O Kendo é a arte marcial mais praticada em todo o Japão, de longe. O segundo é o Judô e o terceiro é o Karatê. Mas claro, bom, acontece que mundialmente o mais popular desde os anos 80, 90 é o Karatê. Mas é por causa do Karate Kid, né? Mas enfim, que coisa esse clima. Não venham em maio ou junho, porque o clima é assim. Chove ou não chove, a previsão nunca acerta. Mesmo assim é bonito, vale a pena. Mas fica meio difícil saber se você entra ou não entra por causa do clima.
Meu avô, por exemplo, depois de terminar a guerra, sendo originário de Okinawa, teve que ficar na base militar. Era o trabalho dele. Mas o que acontecia? Era a base militar americana. E o fato é que ele ganhava basicamente, o triplo do que recebia um japonês ou okinawano médio naquela época. Além disso, como era colonizado pelos Estados Unidos, usavam o iene, shenbi, quer dizer, usavam uma moeda própria de Okinawa, ou seja, eles se davam bem. Mas qual era o problema? É que, como ele trabalhava como segurança para a base militar, muitas vezes acontecia com ele de que tinha que ficar fazendo isso, prendendo pessoas de Okinawa que queriam entrar para roubar comida. E além disso, tudo era controlado o tempo todo pelos Estados Unidos. E isso não agradava nem um pouco a ele. Então, assim como muitos outros okinawanos, ele se deixou levar por essa campanha de imigração e foi para a Bolívia. Já do lado do meu avô materno, aí eu não sei de nada, porque minha mãe me dizia que o avô nunca falava sobre a guerra. Mas enfim, a questão é que muitos okinawanos emigraram para fora do país. Alguns também escolhiam ir para outras regiões dentro do próprio Japão, mas era muito promovido. Mas diziam que havia mais oportunidades fora de Okinawa. Além disso, o fato é que o okinawano se sentia muito como um cidadão de segunda classe. Sempre sentiram que sua história como antigo reino foi pouco valorizada e ignorada. Sentem que foram basicamente abandonados ou sacrificados pelo Império Japonês. Ou seja, o okinawano tinha um orgulho muito próprio e sentia que, talvez, não se sentisse muito à vontade com o resto do Japão. Claro, existem casos e casos. Muitos okinawanos realmente foram para Tóquio, por exemplo, mas em sua grande maioria escolheram sair do país. Viemos para visitar um museu do pós-guerra, do qual não era permitido tirar fotos de nada, então não tirei nenhuma. Mas me chamou a atenção que o bairro era muito diferente, pouco tradicional e muito americano. E justamente, parece que este é um bairro bastante americano, ou seja, dá para ver muitos não japoneses andando por aqui e muitas lojas voltadas para estrangeiros, até a joalheria era voltada para estrangeiros. Estúdios de tatuagem, que imagina só, se em Tóquio poucas pessoas fazem tatuagem, em Okinawa não tem muita cultura de tatuagem. O que é isso? Não sei. Concurso de twerk? Ingressos Júlio? Não sei. Mas também muito americano. Tipo, não esperava isso porque tem o bairro. O Amerikamura, tipo, o bairro americano, que é um lugar tão Amerikamura, que é bem americano. Mas isso eu vejo como americano. E vamos falar a real. Cultura chicana, Mas como o bairro americano está bem largado, né? Tem muitas casas de tatuagem por aqui. Mas que bairro mais desolado. Mas eu não esperava encontrar algo assim de jeito nenhum. O que acontece é que estamos um pouco longe de qualquer centro de Okinawa. Estamos um pouco distantes de qualquer centro de Okinawa. Tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda de que desmontem, de que devolvam o terreno e tudo isso. Mas o problema é que também, em primeiro lugar, hoje em dia, os americanos não causam problemas para os okinawanos. Nos anos 90, sim, houve um incidente extremamente grave em que um militar abusou de uma estudante. Isso fez com que houvesse manifestações muito grandes nos anos 90. Mas, fora isso, em geral, não costuma acontecer algo o tempo todo em teoria. Ou pelo menos do que as pessoas sabem, porque muita gente tem consciência de que muitos vivem de trabalhar para as bases militares. O fato é que também existe a questão de que, embora supostamente não haja muitos problemas com os americanos, também se diz que isso é por uma questão de falta de denúncia. Uma pessoa me contou, um conhecido, não lembro quem. Isso, veja, é algo que me contaram sobre uma pessoa que veio para Okinawa. Essa pessoa que eu conheço, não lembro quem veio para Okinawa. Ele pegou um táxi e, conversando com o taxista, ele dizia que nos fins de semana, especialmente aos sábados, o trabalho de taxista é complicado em certas áreas de vida noturna. Porque acontecia com muita frequência de alguma garota entrar chorando, dizendo que tinha sido abusada por um americano. E o fato é que justamente o problema é que muitos americanos aqui têm muita impunidade, especialmente se forem militares. Não sei como as coisas estão sendo tratadas hoje em dia, mas claro, o fato é que um taxista te conta isso. Mas estatisticamente isso não aparece, pois a denúncia não faz sentido. É como se fossem impunes, como se nada acontecesse com eles. Ou ao menos para que algo aconteça.
Talvez seja um processo burocrático demais, e por isso são coisas que acabam passando despercebidas. Mas enfim, outra das realidades de Okinawa, vejam, essa é uma curiosidade muito interessante. Todas as placas dos carros do Japão têm o nome da prefeitura. Aqui diz Okinawa, um número, uma letra hiragana, também do alfabeto básico japonês, e 4 números. O fato é que em Okinawa abundam placas que têm uma letra romana. Aqui, esta tem uma, e pelo que vimos, todos os números de placas que têm letras romanas. Nessa parte, são carros de pessoas que estão relacionadas à base militar. E, prestando atenção, percebemos que quem dirigia esses carros eram estrangeiros. Agora eu me pergunto, por que será? Qual será a necessidade de diferenciar esses números? Não sei. Será que a polícia talvez não se envolve muito? Quem sabe, mas enfim. Vamos agora ver. Dados não tão bonitos de Okinawa. É a prefeitura com o maior índice de pobreza de todo o país. Disse que 35% da população de Okinawa está abaixo da média. Mas também é preciso levar em conta que Okinawa é mais barata e os salários também podem ser mais baixos. Portanto, como se mede a pobreza no Japão? Em geral, são lares ou pessoas que têm uma renda abaixo de 150 mil ienes, o que seria aproximadamente $1.000. Como não é raro que as pessoas tenham uma renda mais baixa do que isso, já entram no limiar da pobreza, pode-se dizer. E o fato é que 6 em cada 10 lares de baixa renda são de mães solteiras. E isso faz com que aumentem os casos de trabalhos noturnos, que podem ser desde bar de drinks até prostituição. Aliás, tem uma história que um japonês me contou há muito tempo. Ele disse que uma vez veio para Okinawa. E o fato é que ofereceram para ele serviços de garotas, mas porque ele tinha cara de não okinauense. Pelo visto, aqui para os okinauenses, dependendo do lugar, não oferecem muito esses serviços. Porque, como é uma ilha pequena, talvez seja alguma conhecida, não é? E justamente elas não querem ser descobertas. Em Tóquio, por exemplo, muitas podem ser de áreas distantes, além de que tem muita gente. É outro nível a quantidade de população, não é? E pelo que me disseram, também é mais aceito os estrangeiros porque, justamente, se tem gente que procura esse tipo de serviço, são os das bases militares americanas. Muitos soldados ou pessoas que trabalham na base militar, estrangeiros. A ideia é essa, né? Aumentar as vendas com esse tipo de gente. Totalmente o contrário do que acontece em Tóquio. Olhem, isso aqui encontramos por pura casualidade. Este é um bar, que à noite é bar, mas ao meio-dia é um refeitório infantil. É que justamente Okinawa é a prefeitura com a maior taxa de pobreza infantil, justamente por causa das mães solteiras. E o fato é que nós já fomos a restaurantes, onde no caixa, para pagar a conta, havia caixas de doações para refeitórios infantis também. Bom, agora sim, estamos na cidade, Nago. Fica no meio de Okinawa. Fiquei surpreso porque tem um bar de músicas de anime. A Anisong abre às 8 da noite e fecha às 5 da manhã. Não sei se isso é verdade. Quer dizer, fico me perguntando se o pessoal daqui fica acordado até essa hora. Enfim, precisamos procurar algo para comer. Bom, aqui deve ser a área de snacks, imagino eu. Porque em qualquer bairro, por mais interior que seja, olha só. Todas essas luzes que vocês veem por aí, com certeza são snacks, bares. Olhem para mim, dá para ouvir o pessoal. São barzinhos. Barzinhos com karaokê. Estão cantando ali. Sim. A vibe dos snack é assim. Não importa para qual parte do Japão você vá. Por mais isolado que seja, sempre tem que ter um snack. Os bares com karaokê. Bar de canto, né? Ou seja, não é uma sala de karaokê como em muitos lugares. Provavelmente também deve ter sala de karaokê. Mas os snacks são mais para adultos, né? Nos karaokê box pode ir gente de qualquer idade. Até mesmo jovens em grupo, adolescentes. Mas os snack bars já são voltados para adultos. E sempre tem alguma garota acompanhante por lá. Ou tem a mamã-san, que seria a dona do lugar. Geralmente são senhoras mais velhas. Às vezes tem jovens também. Mas a ideia é que a gente vai ao bar da Josefina, né? Olha que bonito esse restaurante. Olha, eles têm Yagijiru,
Aqui a gente tem que vir algum dia para experimentar a sopa de bode, de cabra, que é muito comum, de Okinawa. Nos snacks não, em geral, na maioria das vezes a clientela são senhores bem mais velhos, né? Senhores de 60 anos. Talvez dependa da mama-san. Se a mama-san for jovem, o que seria a minoria dos casos. Mas se for jovem, talvez a clientela seja mais jovem. Ou ao mesmo tempo pode ser que sejam senhores mais velhos, né? Mas é um ambiente que agrada muito aos senhores de 50 anos para cima. Eu diria isso. Mas essa é uma parte da cultura japonesa que está em todo o país. Não importa o quão longe você vá. E olha, veja aqui. Todos esses são lugares. Diz karaoke. Esses cartazes que não te dizem muito, só o nome do lugar. Mas o mais provável é que seja um bar ou um snack. Uau! Este aqui é. E esse foi o bairro noturno de Nagô. Vimos tudo. Vimos tudo. Sem cortes. Adorei o nome desse snack. Se chama New Panty. New Panty, sem calcinhas. E esse se chama Come On. Mas por fora parece que é um lugar bem vermelho. Mas não. Aí está. Aí deu pra ver o interior. É só um barzinho, sim. Que lindo ambiente. Obviamente tomando uma cerveja Orion, a cerveja local, porco caramelizado, orelhinha de porco. Ai, que lindo! Goia champuru, refogado de goia, do pepino amargo. O importante do goia champuru é saber que é um legume super amargo. Não vai só amargar, é super amargo. Quando eu era criança, eu odiava isso. Minha mãe me obrigava a comer, dizendo que era saudável. É o legume mais odiado pelas crianças. Mas enfim, fico muito feliz de vir aqui e experimentar isso. Ah, não sei. Fico emocionado. Não sei por quê. O porco é o rei dos pratos de Okinawa. Vamos experimentar. Uma explosão de sabor. Mas que festa que se formou! Chegamos e já estavam tocando. Procuramos algum bar e izakaya que tenha música ao vivo. Chegamos justamente quando tocavam a última música, Shimanshu no Nutakara, que significa o tesouro do ilhéu. Uma música muito nostálgica que fala sobre Okinawa, sobre como é viver nesta ilha, sobre como é ter um dialeto que talvez as gerações mais jovens não saibam o que está sendo dito, mas entendem qual é o sentimento das pessoas. As palavras. É uma música muito bonita. E os japoneses sabem cantar, muitas vezes. Mas o legal é que faz todo mundo gritar. E o Sasa, que em Okinawa é como um "vamos lá, pessoal", algo assim. É um grito de celebração. Sasa, sui, sui, sui. Sui, mas o jeito como as pessoas comemoram é outra coisa. Esse sim é um prato que faz um tempinho que eu não como, de verdade. Em Tóquio, eles chamam de reshima, que é tipo uma espécie de esponja. Eu adorava quando minha mãe fazia esse cozido. Era delicioso. Há quanto tempo eu não como isso? Quando volto à Argentina, peço para minha mãe preparar isso, mas quase sempre acabamos comendo fora, ou é difícil de achar. Na Argentina, alguns agricultores japoneses cultivam e vendem esses vegetais apenas dentro da comunidade, pois fora dela ninguém os conhece. Um sabor que eu sentia muita falta. Eu gosto tanto. É delicioso. Não sei por que em Tóquio não preparam isso com tanta frequência. Este é um tofu de amendoim de Okinawa. Muito gostoso. Peixe de Okinawa. Uvas do mar, também muito típicas de Okinawa. É como se fossem bolinhas que quando você mastiga, elas estouram. É uma alga. As uvas do mar são muito gostosas. Muito gostosas. Quanto ao clima, começou a chover. Foi assim, o dia todo ficou chovendo e parando de chover. Chovendo e parando de chover. Mas mesmo assim, com chuva ou sem chuva, continua sendo lindo. Passamos um dia em Orkel. Choveu, mas nada aconteceu. No fim, vamos nos molhar mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Um abraço para você, para sua família, para seu bichinho de estimação e para o idiota do seu vizinho. Tchau! Cena de filme, de verdade. Lindo! Que gostoso se abrigar da chuva debaixo das pedras.
Mesmo assim você se molha do mesmo jeito, mas não tanto. Ai, tem insetos. Acho que um mosquito me picou. Espero que eu não pegue malária. Uf, é que aqui houve muitos casos de malária na época da Segunda Guerra. As pessoas precisaram evacuar várias áreas. Foi terrível, muitos casos de malária. Chico, olha essas cavernas. Mas no vídeo na tela, você escolhe o vídeo da direita ou da esquerda. Beleza, já foi. Escolhi. Tchau.